Horas atrás, né, a Ucrânia concordou em aceitar uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato de 30 dias e em tomar medidas para restaurar uma paz duradoura após a invasão da Rússia. A declaração foi feita por Estados Unidos e Ucrânia em conjunto após 8 horas de negociação. Teve também, né, o lance da Ucrânia ter lançado o maior ataque aéreo contra a Rússia em 3 anos de guerra, né, e horas antes dessa reunião. Né. Eu queria saber um pouco o que dá para tirar dessa reunião, o que dá para tirar desses ataques, se é alguma coisa que foi relevante ou não, né, se alvos estratégicos foram atingidos, mas enfim, essa é a notícia do dia aqui, só para dar o ponto de partida para a conversa. Como é que você viu essa declaração feita de Estados Unidos e Ucrânia? Nós estamos dando sequência no plano americano, né? O Trump, ele quer alcançar a paz de qualquer jeito. E eu já comentei aqui da outra vez e acho que, assim, a paz, ela pode ser alcançada, mas a maneira como ela é alcançada faz diferença. Porque dependendo do tipo de paz que a gente tiver, a gente tem uma paz duradoura ou não. Ou você tem, na verdade, colocar mais lenha na fogueira para que um dia o problema retorne numa força muito maior. Então, para as pessoas que não se aprofundam e só estão preocupadas com o resultado inicial, alcançou a paz. Não é assim. Depende de que tipo de paz nós estamos falando. E eu tenho repetido que são 3 possíveis maneiras de você alcançar a paz. Uma, porque você é forte demais, e aí você impõe a paz. A segunda, os 2 lados vão ceder um pouco, e é a base de negociação, e todo mundo entende que sai ganhando se tiver paz e todo mundo cede um pouco. E a terceira é você simplesmente entrega tudo o que o outro lado quer, o seu adversário quer, o seu inimigo quer, e vai ter paz. Fala, não vamos brigar, eu quero a paz e dou tudo que você quer. Cada uma dessas situações, você cria consequências futuras diferentes. E isso precisa ser compreendido. Se você se você construir uma paz na base da entrega do seu rival, do seu aliado, né? No caso dos Estados Unidos, entregar a Ucrânia para a Rússia, essa paz vai ter consequências, porque isso provocará uma reação de percepção no Putin. Uma reação de que o projeto dele deu certo, que foi fácil, que não tem consequências e problemas atacar um vizinho, que no final das contas ele obteve um retorno com aquela ação. E essa paz empodera, engrandece, instiga os instintos dele para um futuro próximo e uma nova rodada de confronto e combate. Então, acho que é importante primeiro entender isso. Sobre a notícia e o que aconteceu exatamente agora, nós não temos a paz. Nós temos uma proposta do lado ucraniano em aceitar um cessar-fogo por 30 dias. Um cessar-fogo por 30 dias significa que nós vamos parar de brigar durante 30 dias para sentarmos à mesa para então negociarmos alguma coisa mais permanente. Para o cessar-fogo começar a valer, a Rússia precisa aceitar o cessar-fogo. E a ideia de um cessar-fogo temporário que não está amarrado em uma solução definitiva para o conflito não é o que a Rússia busca. A Rússia quer uma solução definitiva dentro dos moldes ou das exigências que tem feito. Posso só trazer porque o Bruno Cabral, que é membro já há um mês do nosso no Market Makers no YouTube, ele até comentou nessa linha, ele falou, essa guerra tarifária não deve ir longe. Trump queimou sua bala de prata retórica logo na largada, isso é Art of the Deal. Eu não sei o quanto que o Putin pode estar aí pensando em retaliar, isso aqui a gente pode trazer depois, mas o grande ponto aí do Putin é se ele pode até retaliar ou melar esse acordo, já que começou muito cedo assim, esse passo, né, desses 30 dias que vai ter. Não começou. A gente não tem um cessar-fogo ainda. O Putin tem que aceitar. Ele tem que aceitar isso ainda. Ele tem que aceitar.
Talvez ele não aceite, por algumas razões. Primeiro, ele está ganhando a guerra. Então, por que ele vai aceitar parar de avançar num momento que você está ganhando? É tipo eu virar para você e falar assim, vende agora tal papel, e você sabe que o papel está começando a subir. Ele começou a trajetória dele de lucro. E você vai vender no começo? Não, você não vai vender. Então, por que o Putin vai aceitar? Para ele aceitar, tem que valer muito a pena. E aí, valer muito a pena é satisfazer todas as exigências que ele tem feito. Mas tudo isso é só para um cessar-fogo. Um acordo de paz definitivo, uma solução mais robusta e sólida, é uma outra história. E aí nós temos que entrar em todos os pontos das exigências do Putin e do Zelensky, da Ucrânia e da Rússia. Algumas exigências do Putin, só para todo mundo se situar aqui. O Putin não aceita que tenham tropas com segurança de garantia europeias dentro da Ucrânia. O Putin não aceita devolver território ucraniano. O Putin não aceita, sei lá, um exército ucraniano mobilizado pronto. O Putin não aceita que a Ucrânia entre na OTAN. O Putin não aceita que os americanos mantenham tropas na Polônia, rotativas, tropas nos países bálticos. Ele não aceita um monte de coisas e ele vislumbra um grande acordo de aproximação com os Estados Unidos e, em última instância, um enfraquecimento da Europa e, quem sabe, o fim da OTAN. Então, esse é o objetivo dele. Também ele não aceita a expansão mais da OTAN. Não aceita só que a Ucrânia não entre e não aceite mais nenhuma expansão. Uhum. Então, assim, são exigências bastante substanciais, diríamos assim. E aí vamos ver o que ele vai dizer. Talvez o Trump consiga convencê-lo a falar, vamos sentar e botar tudo isso na mesa numa conversa sem estar em guerra. Mas daí até a gente chegar num acordo tem uma longa jornada e são pontos muito difíceis, porque englobam exigências que elas ferem lógicas estratégicas geopolíticas, como eu tenho dito, dos últimos 120 anos de história. Aproveitando, professor, que você mencionou essa dinâmica que está mudando, né? Primeiro, os Estados Unidos mudando 180 graus na estratégia que vinha anteriormente com os democratas, e depois, possivelmente, como o próprio secretário de Estado americano falou, cedendo um pedaço do território ucraniano para os russos, né? Falou, não tem situação em que a Ucrânia fica com todo o território que eles perderam. Essa dinâmica de mudança de realidade, né? Duas perguntas, portanto. Ela veio para ficar, e o que significa, na verdade, essa ruptura, né? Porque, ao que tudo indica, os europeus estão muito desconfortáveis com essa nova postura americana, né? Uma mudança geral de governança. A ruptura de fronteiras pós-45 e pós-queda do Muro de Berlim, ela é muito mais significativa do ponto de vista de essência da ordem global? Você romper com as fronteiras é você acabar com algo sagrado na ordem internacional, que era a manutenção da soberania. Você abrir precedentes para que todo mundo comece a reivindicar as suas necessidades e exigências de fronteira, ou de revisar fronteira. Não é por um acaso que depois da invasão da Rússia à Ucrânia, nós começamos a assistir uma série de conflitos no mundo. E é sempre assim na história. Ao longo da história, todas as vezes que você começa um movimento de desordem, a desordem vai se expandindo, tomando conta, se alastrando. Janela quebrada, né? Isso, igualzinho à teoria das janelas quebradas. Então isso é meio óbvio, é da natureza humana, é comum, não tem surpresa e não tem discussão de essa é a sua opinião, eu vejo de outro jeito. Não, a gente sabe, o comportamento humano é assim. Você vê um lugar bagunçado, depedrado, você entende que aquele lugar pode se fazer tudo. E o mundo está entrando nessa espiral, nesse efeito dominó, com outros conflitos. Por que a Venezuela, de repente, decidiu resgatar o anseio de querer invadir a Guiana? Por quê? Porque ela sentiu que o momento do mundo cabe isso. Por que o Azerbaijão partiu por uma ofensiva da forma como partiu contra a Armênia? Porque ele sentiu que é permitido, porque ele percebeu que o cenário está todo diferente. A Rússia era um grande aliado da Armênia
E a Rússia estava envolvida numa outra guerra, então não ia ter a Armênia. Essas dinâmicas elas vão se espalhando pelo mundo. Então, esse é o primeiro problema, né? Quando você abre essa porta. O segundo é você alterar a lógica dos Estados Unidos defenderem a Europa ou protegerem a Europa. Você também fere um outro princípio da política internacional, que é do equilíbrio de poder.